O ano era 1916. Esse livrinho laranja aqui, Curso de Linguística Geral, por Fernand de Saussure, era lançado. E finalmente fazia da linguística uma ciência. Olá, criaturas falantes, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Inventa Línguas. Nós já estamos registrando aqui, né? Obrigado a todo mundo que está me acompanhando. O número de inscritos está crescendo e vamos lá. Já se inscreva aí se você não se inscreveu, que a cada dia a gente está crescendo mais. Muito obrigado. O intuito do canal é levar todo esse conhecimento para o maior número de pessoas possível, né? E hoje aqui no canal nós vamos começar uma série, exatamente. Essa série ela foi pensada desde o início, desde a concepção do canal, quando eu pensei nele. Eu pensei em fazer uma série sobre esse livrinho aqui. E dá pra gente falar de muitas coisas sobre esse livro, é um livro histórico. Esse livro aqui que faz a linguística de fato uma ciência. Antes dele, que tinha, era uma coisa meio difusa, a linguística na filosofia, assim, os estudos da linguagem na filosofia, um estudo da gramática, um estudo da mente, enfim, várias coisas, mas não uma ciência da língua mesmo. E com esse livro aqui, tudo muda. Enfim, daria pra gente falar de muita coisa, né? Mas eu acabei optando por falar sobre as 5 dicotomias do Saussure, que é o jeito que ele vai, pelo qual ele vai estruturar todo o pensamento e toda a ciência que ele está propondo aqui, por 5 dicotomias. Por isso, o nome da série vai se chamar 5 dicotomias saussurianas, né? E esse primeiro vídeo vai ser um vídeo introdutório. A gente não vai falar sobre a primeira dicotomia, que seria língua e fala, mas nós vamos abrir o caminho, fazer toda a introdução para vocês se acostumarem com a casa e entrarem na casa, né? Então, esse aqui é um vídeo introdutório. Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre o livro em si, de como ele foi feito, qual foi a inspiração, digamos assim, do Saussure para escrever esse livro, tá? Primeiramente, o livro ele não foi escrito pelo Saussure, né? O livro ele foi escrito por 2 alunos do Saussure. Eu vou colocar os nomes deles aqui, porque agora eu não lembro, sinceramente. Ou foi por 2 alunos ou foi por 3. Quando foram procurar o Saussure, porque o Saussure morreu em 1913 e esse livro foi publicado em 1916. Então, quando foram fazer o livro, o Saussure já estava morto, né? E não conseguiram achar os documentos, nada do pensamento dele. Ele não tinha, aliás, ele tinha registrado, mas ele tinha jogado tudo fora, em casa de familiar, ninguém achou nada, enfim. E aí, recorreram para as anotações dos alunos do curso de linguística que ele dava, né? O Saussure era professor e ele tinha esse curso de linguística. A partir dessas anotações dos alunos desse curso, esses dois alunos que encabeçam essa obra aqui escreveram o livro. Então é um livro póstumo e é um livro que não foi escrito pelo próprio autor. E já aí uma ressalva, né? O Saussure ele não acabou o pensamento dele. O pensamento do Saussure ele não finda aqui nesse livro. Mas como ele morreu antes de produzir mais, de continuar com a sua ciência, a gente não sabe do que ele poderia ter feito. Ele fala muita coisa sobre a língua diacrônica, sobre os estudos diacrônicos e como, na verdade, metade do livro vai ser dedicado para isso e a outra metade é sobre a elaboração da ciência, da linguística e tudo mais. Mas provavelmente a gente sabe que o Saussure ia produzir muito mais coisas e coisas para além do que ele propõe aqui, né? Mas como ele acabou morrendo antes, a gente não tem como saber. Bom, acho que a primeira coisa que vocês têm que saber é isso. O Saussure não termina no curso de Linguística Geral. Ainda assim, esse livro aqui, ele acabou sendo um grande marco para a linguística, um grande marco para a ciência, na verdade, porque ele que dá o pontapé inicial para os estudos da linguagem de forma científica. E aí, o nosso segundo ponto aqui, o Saussure com esse livro,
ele estava, com esse curso no caso, né, ele estava preocupado em fazer da linguística uma ciência. E toda a preocupação desse livro, pelo menos da metade dele, né, que é dedicado à linguística sincrônica, e a outra metade é dedicada à linguística diacrônica, essa metade sincrônica, que é a que a gente vai estudar, ele vai dedicar toda ela para definir qual é o papel da linguística, o que ela deve fazer para ser uma ciência. E aí, nesse primeiro capítulo, nós vamos abordar o primeiro capítulo do livro e o segundo capítulo. Né? O primeiro capítulo se chama Visão Geral da História da Linguística, e o capítulo 2 se chama Matéria e Tarefa da Linguística, suas relações com as ciências conexas. Bom, nesses dois capítulos, o que o Saussure vai fazer? Né? No primeiro, ele vai abordar o que estava sendo feito antes dele, então, os estudos relacionados à linguagem antes do curso de Linguística Geral, e no segundo capítulo ele vai dizer, aquilo era o que estava sendo feito, e isso aqui que eu vou dizer agora é o que a gente vai fazer. Então, no capítulo 1, ele faz um resumão do que foi os estudos da linguagem durante a história ocidental, e aí ele vai dividir em 3 grandes correntes, né? E ele vai dizer que essas 3 não têm compromisso com o fazer científico. E o que ele está propondo é que vai ter compromisso com o fazer científico. Bom, quais são essas 3 correntes, né? Essas 3 principais correntes que o Saussure vai dizer, isso não é ciência. O que é ciência é o que eu vou propor. A primeira grande corrente é a mais conhecida de todo mundo, né, de vocês aí, que é a gramática normativa. A gramática que vem dos gregos, dos estudos gregos. O que é que eles faziam? Eles pegavam a linguagem dos poetas, que era como se fosse a linguagem perfeita, a linguagem vinda dos deuses, ou a linguagem vinda do mundo das ideias, e faziam um estudo da forma daquela linguagem, como eles estruturavam, as regras de e tudo mais, e diziam como é que se deveria falar, como é que se deveria escrever. Então a língua era estudada a partir de uma gramática normativa, da norma, né? Do jeito certo de se fazer a língua, do jeito certo de se falar, do jeito certo de se, enfim. Né? Então essa é a grande primeira corrente, né? O estudo da gramática normativa. Tem um vídeo do canal Somos Linguagens, do Joseph Luke, eu vou deixar aqui embaixo, que fala sobre a linguística na Grécia. Eu pretendo abordar esse assunto também, que é muito interessante. A gente vai falar sobre as diferentes correntes. Nesse vídeo aqui, a gente só vai dar um geralzão mesmo nessa parte histórica, né, dos estudos da linguagem. Mas eu vou deixar o vídeo do Joseph aqui, e eu pretendo fazer também um vídeo sobre a gramática normativa grega também, né? Então é isso, essa é a primeira grande corrente dos estudos gregos normativos. Eu acabei esquecendo. A primeira, a primeira grega, a linha grega, ele vai dizer que aquilo não tinha compromisso científico, porque na ciência nós vamos fazer um papel de pegar um objeto, né, e descrevê-lo. Nós não temos que pegar um objeto e dizer, é assim que se deve se fazer. Não existe isso na ciência. Você não vai ver a química dizendo, isso aqui é um átomo, ele tem que ser assim, ele está sendo errado. Tipo, o átomo tem que não ter elétrons, se ele tem elétrons ele está errado. Isso não acontece na química. Você pega um átomo, você estuda o átomo, observa e daí você descreve, né? Não tem esse papel normativo, ou papel prescritivo, mas a ciência tem um papel de descrever. Por isso que o Saussure vai dizer que essa primeira abordagem não é científica. Isso não é uma ciência da linguagem. A segunda grande corrente nessa recuperação histórica que ele faz é a filologia, né, ou a linguística histórica, né, que é uma abordagem diacrônica. E quando a gente falar sobre a dicotomia sincronia e diacronia, eu vou falar porque o Saussure achava que a abordagem diacrônica não era científica para os padrões positivistas. A gente tem que lembrar que o Saussure aqui ele está preocupado com uma ciência da linguagem que siga os padrões positivistas. Você certamente lembra da filosofia positivista, que era uma filosofia cientificista, aquele lema ordem e progresso, a nossa bandeira, inspirado no positivismo e tal. E durante o século XIX, o Saussure ele é um cientista do século XIX, né? Ele morreu no início do século XX, mas ele é um homem do século XIX. E a grande filosofia que imperava ali no século XIX era a filosofia positivista. Se você quisesse fazer uma ciência, você teria que seguir os padrões dela. Então,
ele diz logo, a filologia, então o estudo histórico das línguas, como elas mudam, isso também para o Saussure não era ciência. E aí a gente vai discutir isso num vídeo dessa série mesmo aqui, Diacronia e Sincronia, tá? Então esperem lá. E aí a última grande corrente que o Saussure vai acabar atacando, digamos assim, é a corrente que ele mesmo participou, que é a corrente dos estudos fonéticos, né? Eles chamados de neogramáticos. O Saussure era um neogramático, ele também estudava a fonética e ele estudava as mudanças, as regras de mudanças fonéticas, como os fonemas tendiam a mudar com decorrência do tempo e tudo mais, e por que algumas palavras virariam certas palavras, porque algumas pessoas pronunciariam de um certo modo depois de um tempo e tudo mais. Ele vai dizer que também isso não é uma ciência da linguagem, porque isso está preocupado com outras coisas além da linguagem. Isso não é um estudo da linguagem em si. Esse estudo fonético não está preocupado em descrever a língua, né, mas está preocupado em descrever um fenômeno que participa da língua, e a língua seria só um plano de fundo, digamos assim, para esse estudo fonético. E aí o Saussure vai dizer de novo, isso não é uma ciência da linguagem. Lembrando que ele mesmo foi um neogramático, ele mesmo está criticando a corrente que ele mesmo participou. E isso é bem interessante. E aí vamos aqui para o capítulo 2. No capítulo 2 ele vai estabelecer 3 papéis principais de uma ciência da linguagem. Ele diz assim, ó, tudo que eu falei até agora, essas 3 correntes aí que vocês viram, não era uma ciência da linguagem. Então, o que é? E aí ele mesmo vai dizer qual é o papel da ciência que ele está criando, digamos assim. Aqui no capítulo 2, o Saussure ele vai estabelecer uma relação da linguística com algumas outras ciências, né? E o que seria de fato o papel da linguística, né? Se tudo isso que eu falei não é o papel, então o que seria o papel da linguística? E aí ele dá 3 pontos, né? A tarefa da linguística será fazer a descrição e a história de todas as línguas que puder abranger, o que quer dizer fazer a história das famílias de línguas e reconstruir, na medida do possível, as línguas mães de cada família. E aí, o Saussure aqui ele vai estabelecer uma relação da linguística com a filologia, ou seja, a linguística histórica. Né, se você lembra, né, que eu falei há pouco tempo atrás, se a filologia não é uma ciência da linguagem, né, é uma ciência de outra coisa, tem a ver com a história das línguas, tem a ver com outra coisa, né? Mas, de certa forma, a linguística participa desse debate. A linguística serve como pano de fundo, mas ela participa também. Quando a gente entende o funcionamento da língua, a gente descreve o funcionamento da língua, a gente pode fazer uma recuperação histórica, né? E aí a linguística estaria relacionada com a filologia, né? Nesse segundo capítulo ele vai fazer justamente essas relações, mas vai dizer, ó, o papel da linguística estritamente é fazer a descrição e cuidar da descrição da língua, né? Observar a língua e fazer a descrição. Mas todo esse aparato histórico da linguística diacrônica vai interessar a outra ciência, né? E aí o Saussure está sendo bem positivista aqui, né? Ele vai delimitar o objeto dele bem delimitadamente mesmo, bem objetivamente mesmo. Ele vai dizer assim, ó, o papel da linguística é esse, né? A gente pode estabelecer algumas relações com outras ciências, né? Como essa coisa do estudo histórico pode interessar a filologia, mas o nosso papel estritamente é com a língua, não é com a história, enfim, das línguas e tudo mais, mas é com a língua, né? E aqui, o segundo ponto que ele fala é procurar as forças que estão em jogo de modo permanente e universal em todas as línguas, e deduzir as leis gerais às quais se possam referir todos os fenômenos peculiares da história. Então, o Saussure ele vai dizer, ó, mais importantemente ainda, o papel da linguística é observar as regras de funcionamento que regem a todas as línguas de uma maneira geral, assim, com aquilo que não muda na língua, né? Toda língua tem sujeito, por exemplo, mas aqui o Saussure está dizendo de regras universais para cada língua, né? Ele vai dizer que tem uma língua que tem uma forma, e essa forma ela não vai mudar. É como se fosse as regras de um jogo, as regras do jogo de futebol, as regras do xadrez, por exemplo, e tem as forças que mudam dentro da língua. Tem algumas coisas que mudam a língua. Temos que fazer uma descrição com aquilo que não muda, né? E nós vamos explicar isso aí depois também sobre sincronia e diacronia, né? O que seria esse não mudar e o que seria esse mudar. Nós vamos distinguir isso bem claramente, né? Nesse ponto B, o Saussure vai dizer que a linguística vai ter uma relação com a fisiologia também, com o estudo fisiológico, né?
a gente procurar as forças que atuam para fazer com que as regras de funcionamento se mantenham as mesmas, por exemplo, os estudos da fonética, né? Quando a gente vê que há uma regra que mantém aquelas mudanças fonéticas, digamos assim, permanentes ou universais, né? E aí ele vai dizer que a linguística tem uma relação com a fisiologia, mas essas duas ligações que ele faz, né, por exemplo, a filologia ou fisiologia e filologia, outras ciências também, vai dizer que nós temos ligações com outras ciências. Ainda hoje a gente tem várias ligações com inteligência artificial, a gente tem ligações com a psicologia, tem várias ligações. Com a sociologia, né, por exemplo, os estudos das línguas, com as forças sociais que atuam nas línguas também tem essa relação. Mas ele vai dizer assim, ó, não se deixem enganar por essas relações. O papel principal da linguística é descrever a própria língua, as línguas, as forças que regem, né, o segundo ponto, as forças principais que regem o funcionamento, né, as regras que geram o funcionamento, e definir-se a si mesma. E esse terceiro ponto que ele vai estar mais preocupado, né? Então, é isso. Ó, o Saussure vai dizer, ó, temos relações com outras ciências, mas a gente não faz isso que as outras ciências fazem. A gente está preocupado justamente com a língua. Nós somos uma ciência que vai descrever o objeto da língua. E aí, meus amigos, vocês devem estar se perguntando o que é a língua em Saussure. Se ele está preocupado em definir a ciência da linguagem, ele está preocupado em definir a própria ciência que ele está criando, ele tem que dizer o objeto que ele vai estudar, né? O objeto de estudo da linguística. O que seria o objeto de estudo da linguística? E ele vai estar muito preocupado em definir isso muito bem, né? Toda ciência precisa de objeto e a linguística certamente também, né? O que ele está se referindo como língua, né? O que seria a língua em Saussure? E aí nós vamos fazer, o próximo vídeo vai ser justamente sobre isso, o objeto de estudo da linguística. E nós vamos acabar encontrando a primeira dicotomia do Saussure, que é língua e fala, né? Porque ele vai acabar definindo a língua e vai se opor à fala. A língua seria diferente da fala. E aí, no nosso segundo vídeo, nós vamos falar sobre isso. Então foi isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E o próximo vídeo da série vai ser na semana depois da próxima semana. Eu vou ficar alternando, né? Eu lanço um vídeo normal do canal e um vídeo da série. Tá bom? Então se inscreva aí para ajudar, dá um joinha, comenta e manda para quem gostar do assunto, que é nóis. Valeu!